Um dos primeiros núcleos povoadores surgiu em São Paulo, chefiado pelo português João Ramalho. Há quem afirme que ele tenha chegado ao Planalto Paulista antes mesmo da chegada de Cabral. Os poucos registros da época supõem que ele teve mais de 30 mulheres índias e quase 80 filhos mestiços. Um escândalo comentado numa carta do padre Manuel da Nóbrega, de 1553. É principal estorvo para com a gentilidade que temos, por ser ele muito conhecido e aparentado com os índios. Tem muitas mulheres. Ele e seus filhos andam com irmãs e têm filhos delas. Suas festas são de índios e assim vivem andando nus como os mesmos índios. Vidão. Vidão. O povoamento se fez a partir do litoral. Na Bahia, em Pernambuco, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Em toda a costa, os europeus geraram uma legião de mestiços. Homens e mulheres, chamados de mamelucos pelos jesuítas espanhóis, por causa do aspecto rústico e da violência com que capturavam e escravizavam os indígenas de quem descendiam. A expansão do domínio português terra dentro na Constituição do Brasil é obra de mamelucos. O mameluco abriu seu mundo vasto, andando de pé descalço, em fila, por trilhas estreitos sendeiros, carregando cargas no próprio ombro e no de índios e índias cativas. Esses filhos das índias aprendem o nome das aves, o nome dos bichos, a utilidade de cada árvore, a utilidade de cada bicho, o nome a cada rio. Eles aprenderam, dominaram parcialmente uma sabedoria copiosa que os índios tinham composto em 10 mil anos. Em 10 mil anos, os índios aprenderam a viver na natureza tropical. Identificaram 64 árvores frutíferas. Domesticaram muitas plantas. Essas que a gente usa. Mandioca, milho, amendoim. 40 e tanto. A mandioca faz parte do cardápio do brasileiro. Ela é cultivada e preparada em todo o país, do mesmo modo que os indígenas ensinaram no começo da colonização. É uma planta preciosa, porque não precisa ser colhida nem estocada. Mantém-se viva na terra por meses. Nesta comunidade caiçara, isolada dos centros urbanos, é possível reviver um pouco da atmosfera do Brasil dos primeiros tempos. Os ancestrais dessa gente provavelmente descendem dos primeiros mestiços que habitaram o litoral. A canoa, feita a partir do tronco de árvore, se parece com a usada pelos índios. Ela é o único meio de transporte dessa gente e garante a sobrevivência. Não muito longe daí, o recuo na história é ainda maior. 500 anos após a chegada dos portugueses, é possível encontrar indígenas vivendo no litoral, próximos ao Rio de Janeiro. São guaranis, um povo nômade de origem tupi, que hoje habita a Serra do Mar.
Eles conseguiram resistir ao processo de extermínio de sua gente e à ocupação de suas terras. Mesmo depois de séculos de intenso contato com o colonizador, eles ainda tentam preservar suas tradições e costumes. Antigamente, a terra era só puro do índio Guarani. Não existia outro índio. Hoje em dia nós estamos vivendo assim que nem branco, porque não tem mais para nós caçar, não tem peixe, não tem caça, não tem mel, não tem mais. Os brancos terminaram, né, com tudo, acabaram com tudo. O nosso trabalho é só de lavoura, a maioria é lavoura. Fazer artesanato e trabalhar na roça. Da minha família está tudo unido aqui, tudo junto. Quer dizer que nós comemos tudo numa panela só. A gente se sente como um Guarani e o puro brasileiro. Porque muitos brancos dizem, porque esses bugre índios aí não valem nada. É nós que somos brasileiros. Não é isso não. É o puro Guarani, é o brasileiro puro. O meu nome é Olívio Zeferino, na língua é Tupã-Jecupé, né? Eu sou mestiço, né? Não sou índio puro, e sou mestiço Guarani. Daí você chega numa família, aí você fala, eu sou índio, né? Mas só que daí não tem mais característica de branco, né? Então por isso que eu tenho essa preocupação, porque às vezes acontece muitos índios casam com uma branca, e depois vem pra cidade e os filhos nascem mestiços, né? E aqueles mestiços, eles têm fisionomia de índio, mas só que daí eles têm vergonha dos parentes, né? Acontece em muitas regiões. Que o que causa essa questão do ser ou não ser é essa identidade que você é metade, né? Então, por exemplo, você é um mestiço, tem uns que assumem a cultura indígena, tem uns que é mestiço, assumem a cultura do branco. Não adianta ela querer fugir e falar que é branco, porque todo mundo vê. Agora, o que é importante é você assumir, né? Porque mesmo você sendo mestiço, você pode lutar pelo seu povo. Há duas contribuições fundamentais aí. Nesse encontro, uma mestiçagem do corpo, uma mestiçagem da cultura. Em nós vivem milhões de índios que foram esmagados. Porque a brutalidade do branco homem foi terrível. Esmagado porque o europeu tinha muita doença. Os índios não tinham nem cárie dentária, nem gripe, nem tuberculose, nem sarampo, nem varíola. Cada enfermidade dessa, uma espécie de guerra biológica, matou índios em quantidade. Estima-se em 5 milhões o número de indígenas que habitavam as terras brasileiras na ocasião da chegada dos portugueses. 2 séculos depois, eles não chegavam a 2 milhões. Hoje, os sobreviventes somam 270 mil habitantes, menos de 0,5% da população brasileira. Em 5 séculos, desapareceram para sempre cerca de 800 etnias. Eram povos de diferentes culturas,
que ocupavam vastos territórios de características geográficas bastante distintas. Mas esses índios que morriam sobreviviam naqueles mestiços que nasciam. Somos nós, que carregamos no peito. Esses índios, os genes deles, para a reprodução, e a sabedoria deles, da mata. O Brasil só explicava assim. E é uma coisa diferente no mundo. Jornal. Calma aí. Magnês. Magnês. Ana. Vem, Magnês. Ana. Vem, Magnês. Vai falar. Magnês. Magnês. Vem, Magnês. Magnês. A população paulista dos primeiros tempos vivia numa economia de subsistência. Não podia contar com a riqueza gerada pela exportação de açúcar. O regime de trabalho voltado para o sustento e não para o comércio era quase o mesmo da aldeia tribal. A base da agricultura era indígena, enriquecida pela contribuição dos europeus que trouxeram os animais domésticos. As casas passaram a ser de taipa, cobertas por telhas. E equipamentos como o monjolo vieram para ficar. Até hoje, facilitam o trabalho de beneficiar o milho. A importância dele é que ele, por exemplo, planta, faz a planta, a gente colhe, depois leva para lá, você faz a farinha, para a gente gastar, você cria a galinha, para a gente gastar, serve um pouco para a gente gastar, dá um pouco para a criação também do gado. Então o milho tem muito que ser forte para ele distribuir ele. Era uma sociedade que, por ser mais pobre, era também mais igualitária. A miscigenação era livre, porque quase não havia entre os paulistas quem não fosse mestiço. Até meados do século XVIII, essa gente falava uma língua aprendida com os índios, o Nhengatu, um jeito de falar tupi com boca de português, inventado pelos padres jesuítas. Em suas andanças, os paulistas foram aumentando o tamanho do Brasil. Na esperança de encontrar minérios, eles buscavam no fundo das matas a única mercadoria que estava a seu alcance, os indígenas. As bandeiras partiam de São Paulo, levando mais de 2.000 pessoas. Eram homens e mulheres, famílias inteiras de mestiços, que iam fazendo roça de milho e feijão pelo caminho, fundando vilarejos, caçando e pescando para comer. Eles ignoraram as fronteiras portuguesas para aprisionar os habitantes da terra e depois vendê-los como escravos aos engenhos do Nordeste. E não pouparam sequer os índios convertidos à fé católica, que habitavam as missões jesuíticas do sul do país e do Paraguai. O programa civilizador dos jesuítas tinha aberto o caminho para a pacificação das tribos. E ao contrário dos colonos que tratavam o indígena como mão de obra escrava, o modelo jesuítico procurava assegurar a eles uma existência própria dentro das missões. Desde o primeiro dia, houve um partido jesuíta que tinha uma utopia para os índios. Era fazer dos índios pios, seráficos, religiosos, gente tão boa, que a melhor gente do mundo eles achavam, para fazer o paraíso na terra. A religião pegou de fato. É com as filhas das índias e das negras, a mestiça, que não podendo satisfazer-se com a religião dos índios ou dos negros, aceitavam e gostavam das novenas, das ladainhas, das missas, das procissões. E assim surgiu esse catolicismo santeiro, festanho, que foi um belo catolicismo do Brasil até pouco tempo.
Minas foi o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só. No final do século XVII, a descoberta de ouro pelos paulistas nas terras do interior muda os rumos do Brasil colônia. Em menos de 10 anos, chegam à região das Minas mais de 30 mil pessoas vindas de todo o país. Eram paulistas, baianos, senhores de engenho falidos e principalmente escravos. No começo da exploração, muitos morriam de fome com ouro nas mãos, já que não havia o que comer. Os tropeiros garantiam a sobrevivência vendendo comida e panos de algodão. Atraídos pelo ouro, muitos deles acabaram se fixando no cruzamento das rotas de comércio e estabeleceram as primeiras povoações. Desse modo, abriram caminho para a ocupação do interior do país. No princípio eram principalmente índios nativos e os poucos brancarrões importados. Depois, principalmente negros, vindos de longe, africanos. Mas logo, logo, veja só, eram já multidões de mestiços, crioulos. Setenta anos depois, a capitania de Minas Gerais já era a área mais populosa da América, com 300 mil habitantes. Eram pessoas que vinham fazer fortuna, como esses garimpeiros que ainda hoje trabalham na região das Minas. Na hora que eu chego aqui, venho, pego a ferramenta e começo a trabalhar, né? Atrás do topázio imperial, que tem ele só a região de Ouro Preto, né? No mundo inteiro só tem a região de Ouro Preto. Aí, assim, todo dia, nós chegamos aqui trabalhar de segunda a sábado, horário das 8 da manhã às 3 e de sábado até 11 horas, aqui mesmo, em Antônio Pereira, garimpo, topázio imperial. Tudo que eu tenho hoje em casa, tudo eu tiro do garimpo. Então, se mexe lá em casa, trabalho em firme. Que firme não dá nada, dá 100 conto, não dá. Aí eu parti do garimpo. Garimpo não ganha dinheiro. Custa garimpo, quando eu ganho muito. É bolada de dólar. Eu corro atrás de dólar. Quando eu acho uma pedra grande, eu falo assim, ó. Eu tirei a vaga do toleiro. Tirei uma pedra boa, agora eu vou descansar e comprar o que eu desejar na vida. Quem sabe amanhã essa semana eu vou tirar um topaz muito grande e caro, né? Todo mundo fica alegre quando acha um topaz bom. Aqueles que bebem cachaça, ficam dormindo da rua, cachorro lamba a boca deles, não tá nem aí, no outro dia bebe mais, atropela carro no asfalto. É isso aí, Dorinho, é isso aí. A descoberta do ouro mudou radicalmente a vida da colônia. A mineração desbancou a indústria açucareira, que era então a principal atividade econômica. A sociedade estava estruturada nos moldes da fazenda da Casa Grande da Senzala, vivendo ao redor do senhor de engenho. O país prosperava graças ao trabalho escravo de 3 milhões de negros. O açúcar, no entanto, começava a sofrer a concorrência das Antilhas. A grande contribuição da cultura portuguesa aqui foi fazer um engenho de açúcar. Um engenho de açúcar movido por uma escrava. E começaram a trazer milhões de escravos da África. Passa a ser o maior negócio do mundo. O negócio maior do mercado mundial era a venda de açúcar para adoçar a boca de europeus. E depois a remessa de ouro. Mas que era? O outro negócio era que a despesa maior era comprar escravos, que os europeus sacanas iam à África e faziam grandes expedições de caça de negros e tiravam esses negros que viviam ali uma vida como a dos índios daqui, com sua cultura, com sua língua, com seu modo. Metade morria na travessia, na brutalidade da chegada, de tristeza, mas milhões incorporaram-se ao Brasil. E esses negros, não podendo falar um com o outro, vê esse desafio como é tremendo.
Porque vinham de povos diferentes. Então, o único modo de um devo falar com o outro era aprender a língua do capataz, que nunca quis ensinar, nunca houve curso lá para ensinar português. Milagrosamente, genialmente, esses negros aprenderam a falar português. Quem difundiu o português foi o negro que se concentrou na área da costa de produção de açúcar e na área de produção de ouro. Mas presta atenção, com os negros escravos e umas molecas de 12 anos, bonitinhas. Uma moleca daquela custava o preço de 2 ou 3 escravos trabalhando. E os donos de escravos queriam muito comprar. E os capatazes também. Comprar uma moleca para sacanagem. Mas essas molecas pariram filhos. E quem era o filho? Era como o filho da Índia. Ele não era africano, visivelmente. Ele não era índio. Quem era ele? Ele também era um Zé Ninguém. Procurando o que ele era. Procurando saber o que ele era. E o que ele era é o que viria a ser. E ele só encontraria uma identidade no dia que se definisse o que é o brasileiro. Nestas terras, ricas em ouro e diamante, muitos escravos conseguiram comprar a liberdade e enriquecer. Assim surgiu uma classe intermediária, formada de mulatos e negros libertos, que conseguiam melhorar de vida e se dedicar às atividades de ourives, carpinteiros, ferreiros e artistas. Ouro Preto viu florescer a mais alta expressão da civilização brasileira. Na música, na poesia e na arquitetura, o mineiro deixou sua marca. Entre eles, um brasileiro, um mulato de grande talento, que traduziu na pedra tosca a sofisticação do barroco europeu. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. A riqueza com que as igrejas foram construídas no período do ouro deixa transparecer a importância da religião católica na vida da colônia. Todos iam à missa, brancos, negros libertos, mulatos e escravos. Mas cada um frequentava sua própria igreja, decorada ao seu modo. Nos detalhes da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, o catolicismo é temperado com os símbolos religiosos africanos. A mineração de ouro e diamante alterou profundamente o aspecto rural e desarticulado do país. Até então, os brasileiros viviam isolados uns dos outros, devido às grandes distâncias. Mas a rede de intercâmbio comercial, que começava a se formar entre as capitanias, daria uma base econômica à unidade nacional. O sertão nordestino, que vivia da criação do gado, fornecia a carne e o couro. A sede do governo foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, devido à proximidade das minas. E o Rio Grande do Sul acabou sendo incorporado ao país através do comércio de mulas. Esse país toma conta de si, sabe de si pela primeira vez, num movimento fantástico. Foi em Confidência Mineira. O movimento idealizado por uma elite intelectual previa uma nova organização da sociedade. Entre os planos dos Inconfidentes estavam a criação de universidades e indústrias e a libertação dos escravos. A inspiração maior vinha dos ideais da Revolução Francesa e de um novo país na América do Norte, os Estados Unidos.
Uma denúncia acabou levando à forca um dos líderes do movimento, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Mas Tiradentes foi esse herói nacional fantástico. Um homem sábio, engenheiro, que fez o serviço de água do Rio de Janeiro, encanamento de água, que fez o planejamento dos portos do Rio de Janeiro, e que conspirou na Europa, em Portugal, e conspirou com os norte-americanos também. Era um intelectual que lia, conhecia a Constituição norte-americana, que queria fazer uma república, sabendo o que tinha que fazer, que era respeitado pelos magistrados, pelos coronéis militares, pelos poetas, por todo aquele grupo atípico que pensou em Minas criar uma república brasileira e, portanto, em criar Brasil. E criar, dando Brasil, criar brasileiros, dando dignidade. Mas os portugueses abafaram isso tão bem que continuou soterrada a ideia de liberdade e de autonomia do Brasil. 30 anos depois da rebelião dos Inconfidentes, o Brasil se tornava um império autônomo. Mas levaria quase 100 anos para extinguir o trabalho escravo em seu território. Durante 300 anos, o país usou cerca de 12 milhões de negros como principal força de trabalho em seu processo de formação. Trazidos do Sudão, da Costa do Marfim, da Nigéria, de Angola e de Moçambique, essa gente marcaria com sua cor e com sua força a fisionomia e a cultura brasileiras. E ao final do período colonial, era uma das maiores populações negras do mundo moderno.